Romanos capítulo 15, versículo 7. Romanos 15, 7. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, irmãos, onde nós vamos falar sobre o evangelho que acolhe, ou o evangelho do acolhimento. Romanos 15, 7 vai trazer um trecho ali do que Paulo escreve aos irmãos em Roma, e ele vai trazer algumas coisas muito interessantes e importantes para a sua vida, para a minha vida e para a vida da Viva Reino, para a vida dessa igreja que o Senhor está plantando aqui em Itapema. E lá em Romanos 15, 7 vai dizer o seguinte: portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Guarde bem essa palavra. Portanto, é importante. Portanto, aceitem uns aos outros, né, como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Alguém tem uma versão diferente aí? Portanto, glória de Deus. Então a minha usou o verbo aceitar, ali receber, acolher. Então, o evangelho do acolhimento. Essa palavra de Paulo, irmãos, ela foi muito pontual quando ele escreveu, porque o contexto que ele se encontrava era de um apóstolo, né, conhecido como apóstolo dos gentios, que falava para judeus e para gentios. Ele foi conhecido como o apóstolo dos gentios, mas ele falava para judeus e para gentios. E quando nós olhamos o contexto que Paulo está falando, né, que é um contexto que começa ali um pouco antes, na verdade lá em Romanos 14, se você voltar em um capítulo anterior, capítulo antes, né, no versículo 1, o apóstolo Paulo ele vai trazer um ensino. E todo o ensino ele vem em cima de um erro ou de uma situação que está acontecendo que não está de acordo com a palavra de Deus. Não está de acordo com a vontade de Deus. Então, Paulo está tratando aqui de um problema que existia. E aí nós vamos mergulhar nesse problema para entender que problema era esse. Lá no versículo 1 ele vai dizer, do 14, aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Aí ele vai dar um exemplo no versículo 2. Um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Então, pode ser que tenha alguém ali no meio que entende que pode comer de tudo. Outro, porém, que é mais fraco, ele come somente alguns legumes e verduras. Como se nos dias de hoje ele fosse vegetariano ou vegano. No versículo 3 ele vai dizer: quem se sente à vontade para comer tudo não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus, eles ficarão em pé, e eles receberão a aprovação dele. E aí, depois desse exemplo, Paulo vai trazer outro no versículo 5. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado do que o outro. Enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais, cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos deseja igualmente agradar ao Senhor, e por isso dá graças a Deus. Irmãos, Paulo traz dois exemplos claros do que acontecia na cultura da época, e essa palavra ela é muito atual. Essa palavra de hoje, ela vai responder uma pergunta que eu não sei se você já se fez, porque eu já fiz várias vezes.
né? Eu já me perguntei, Senhor, por que tanta divisão dentro da igreja? Por que tantos caminhos dentro das igrejas? Existe igreja histórica, reformada, pentecostal, neopentecostal, e comunidade. E aí, se você pegar, por exemplo, só o ramo dos pentecostais, nem todos os pentecostais pensam iguais, né? Uns vão pensar determinados assuntos de uma forma, outros vão pensar assuntos de outra forma. E se nós entrarmos nesse caminho, irmãos, é um labirinto sem saída, né? Cada entrada que você vai para a direita ou à esquerda, você vai indo por um caminho, você vai indo por um ensino, você vai indo por uma doutrina, e parece que esses locais, essas escolhas, esses ensinos, essas doutrinas, parece que não nos levam a lugar nenhum. E o interessante é que Paulo, irmãos, ele está escrevendo aqui para um povo que usava determinadas doutrinas, usavam determinados pensamentos para classificar alguém como um judeu, como alguém que fazia parte do povo de Deus. Então, para você ser judeu, tinha duas formas naquela época. Ou você, obviamente, nascia, ou você era da linhagem dos judeus, e, obviamente, você tendo a linhagem, automaticamente você é um judeu. Dentro do judeu, né, desse grupo, existiam as ramificações. Você poderia ser um judeu levita, você poderia ser um sacerdote, um sumo sacerdote, você poderia ser um fariseu, um mestre da lei. Então existiam várias categorias dentro da classe de judeus. Então, como é que uma pessoa poderia ser judeu? Ou pela nascença, né? ou pelo sangue, ou comprando o título. Inclusive o apóstolo Paulo, os estudiosos acreditam que Paulo era judeu por um título que o pai dele adquiriu. Então o pai dele conseguiu uma ascensão no meio do povo judeu, um homem que conseguiu acumular algumas riquezas e com isso ele conseguiu comprar um título para ser considerado judeu. Então tem isso também. Inclusive nos dias de hoje, o povo judeu, eles recebem pessoas. Aqueles que querem se tornar um judeu, que eles entendem que o judaísmo não é uma religião, né, é um povo, mas eles aceitam também. Só que quem vem de fora, quem não é judeu de nascença, de sangue, ele recebe um título. Esqueci o nome, mas ele recebe um título também. Muitas vezes, irmãos, para nós sermos aceitos em determinados locais, nós precisamos atender determinados requisitos. Da mesma forma que para ser judeu era necessário atender alguns requisitos, como, por exemplo, o sábado era o dia sagrado, era ali o dia do Senhor, era o dia reservado para o Senhor. Então, primeira coisa, para ser judeu, você não pode trabalhar no sábado. Outra coisa para ser judeu, irmão, você não pode comer carne de porco. Você não pode comer carne de animais que foram mortos através de sufocamento. Você não pode comer um alimento que foi, por exemplo, cozido no próprio sangue daquele animal. Então, eles não podem comer, por exemplo, galinha cabidela. Galinha cabidela é um prato, né, que é uma galinha que ela é preparada dentro do sangue, ela é cozida. Um dos ingredientes é o próprio sangue da galinha. Então, os judeus têm uma série de rituais e de requisitos. Inclusive, a igreja que nós pastoreamos lá em Itajaí, a Batista lá de Cordeiro, nós tínhamos um irmão lá, um membro, que ele, eu acredito que trabalha ainda na Gomes, como é o nome daquela? Gomes da Costa, que é aquela empresa de pescados, né, que faz aqueles atuns deliciosos lá que a gente come. Com macarrão, né? E lá, irmãos, a Gomes da Costa aqui de Itajaí, eles produzem esses alimentos e alguns lotes vão lá para Israel. Eles vão ser distribuídos lá entre os judeus.
Só que para os judeus comerem esse lote lá de sardinha, de atum, vem um judeu de lá, eu creio que é de lá, ou algum judeu representante aqui no Brasil, mas vem um judeu reconhecido, né, com essa linhagem sacerdotal. E antes das máquinas começarem a produzir, porque o processo lá é todo automatizado, né? Então esse judeu vem e o judeu ele tem que apertar o botão da máquina. É o judeu quem liga a máquina. Porque se o judeu não ligar a máquina, obviamente isso é um sinal de que ele está abençoando aquele alimento, ele está consagrando ao Senhor. Se o judeu não abençoar, a Gomes da Costa não pode exportar esse produto para Israel, porque lá eles não vão comer. Se ele souber que foi o meu dedo, o seu dedo ou o dedo de qualquer outra pessoa, eles não comem, né? Tem que ser o dedo de um judeu que apertou o botão. E aí o apóstolo Paulo, quando ele traz esse ensino, irmãos, e a gente olha para a igreja atual, a igreja brasileira, nós encontramos algumas similaridades, né? Então, a primeira delas, qualquer igreja que você entre hoje, ou praticamente para não pecar pelo excesso, ou praticamente todas as igrejas que você entrar hoje, a primeira coisa que você vai ter que passar é pelo quê? É por algo que, traduzindo genericamente, você vai ter que passar por uma reciclagem. Tem igrejas que, se você entrar hoje, se você foi batizado por aspersão, a igreja vai dizer assim, opa, temos um problema. Aqui na nossa igreja a gente batiza mergulhando, então vamos marcar o batismo do irmão, porque por aspersão não vale. Nós não reconhecemos esse tipo de batismo. Você pode ter diploma de batismo, você pode ter milhares de testemunhas, mas a igreja não vai aceitar. Não vai aceitar. Se você chegar falando determinadas coisas dentro da igreja, a igreja não vai aceitar. Porque essa igreja que você está entrando, a cultura dela é diferente. Então, talvez você não vá poder falar sobre livre-arbítrio, talvez você não vai poder falar sobre unção, talvez você não vai poder falar sobre os 5 ministérios, talvez você não vai poder falar sobre os dons do Espírito, dons que você cria, dons que você crê, que você viveu, experiências que você teve, mas aquela comunidade vai dizer assim, olha, nós não cremos nisso aqui. E em virtude disso, nós rejeitamos qualquer crença contrária daquilo que nós cremos. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi polido aqui nas palavras dele. Porque ele falou assim, olha, vai ter pessoas na comunidade, ele foi polido na linguagem de hoje, né? Porque para os judeus ele foi extremamente agressivo. Porque o que o apóstolo Paulo está falando? Se vocês judeus escolheram não comer carne de porco, se vocês judeus escolheram não comer determinados alimentos, não é por causa da escolha de vocês que vocês vão poder repreender aqueles que fizeram escolhas diferentes. Lembra o que ele disse? Vai ter irmão, versículo 2, que crê que não é errado comer qualquer coisa. O que Paulo está dizendo para os judeus é o seguinte, meus irmãos, meus amigos, vão ter pessoas que vão entrar para o cristianismo, pessoas convertidas a Jesus, que não vão seguir a mesma dieta que vocês. Para eles, comer carne de porco está tudo certo. Para eles, comer a sardinha da Gomes da Costa sem vocês terem apertado o botão, está tudo certo. Não tem problema nisso. Agora imagina para um judeu, irmão, cheio de religiosidade, cheio de legalismo dentro dele, ouvir essa palavra. Então a pergunta que Deus está nos fazendo na noite de hoje é: que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de evangelho você quer carregar? Que tipo de evangelho você quer propagar? Será que nós queremos ser legalistas como os judeus? Que nós somos uma igreja que pratica A, B, C e D, e se alguém faz algo diferente daquilo que nós não concordamos por pura vaidade,
ou baseado nas nossas experiências, ou baseado no nosso ensino, nós vamos rejeitar? Porque é isso que a gente vê na igreja. A gente vê na igreja as pessoas confundindo aquilo que é comportamental daquilo que é espiritual. Então, o que nós precisamos entender, irmãos? Que comportamento cada um tem o seu. Vocês vão ver aqui, eu gosto de orar mais alto. Às vezes eu gosto de falar mais alto. Eu gosto de expressar mais alto quando eu estou na presença do Senhor. Eu gosto de orar em línguas. Talvez tenha pessoas que não gostem. E está tudo certo. Você não precisa ser igual a mim. E eu quero dizer para você que eu também não preciso ser igual a você. E por que a gente não precisa ser igual no comportamento, irmãos? Porque cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem a sua crença. Você pode gostar de um estilo musical diferente do meu e está tudo certo. Eu não tenho o direito de repreender ninguém e nem de recriminar ninguém porque tem um hábito diferente do meu. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Eu não posso fazer acepção. Eu não gosto do irmão porque o irmão age de tal jeito, fala de determinada, gesticula demais. O irmão fala demais, o irmão fala de menos, o irmão lá abraça muito, o outro não abraça ninguém. Isso é comportamento. Isso é comportamento, irmãos. Leiam, a gente tem conversado aqui nos bastidores sobre os temperamentos. Leiam sobre os temperamentos. Isso ajuda a gente a aceitar aquele que é diferente da gente. Isso é um tratamento nas nossas vidas. Se você é uma pessoa mais exaltadinha, mais expansiva, aprenda a conviver com quem é ostra. Aprenda a viver com quem é mais fechadinho, com quem é mais introvertido. Você que é mais introvertido, aprenda a lidar com quem é mais expansivo. Nós precisamos aprender a lidar uns com os outros. Nós precisamos entender, irmãos, que se chegar aqui alguém na igreja, eu não posso desvalidar o batismo dele, porque eu fui batizado por imersão e ele foi batizado por aspersão. Porque o nosso Deus não está interessado naquilo que nós fazemos. Deus não está preocupado no modo com que você faz. Deus está preocupado com o seu coração. Deus está preocupado com a essência, com aquilo que nós colocamos de dentro para fora. Que é o que ele vê. O que eu como, o que você come, todos veem, mas o que está dentro do seu e do meu coração, irmãos, só Deus vê. Por isso que nós não podemos julgar. E aí o apóstolo Paulo ele continua dizendo, olha, deixa eu contar aqui uma historinha para vocês. Existem algumas pessoas que eles reservam alguns dias ou algum dia para mim, para Deus. Pode ser o sábado, pode ser o domingo. Tem outras pessoas, meus irmãos judeus, que para eles todo dia é dia, não existe um dia especial. Todo dia é o dia do Senhor, todo dia eles têm que se dedicar ao Senhor, todo dia eles precisam estar na presença de Deus. E eu já ouvi, irmãos, da boca de pastor, dizendo que se nós não fizermos o culto no domingo, o culto para Deus não é válido. Ou seja, eu e você estamos longe da presença de Deus, porque o nosso culto é na sexta. Então, o Senhor, eu sinto te avisar, a porta do céu está fechada hoje, Torquato. Então, nós estamos aqui batendo na porta para ver se ele ouve os nossos gritos. Depois que eu ouvi quem não vai de gravata não é salvo, então... Tudo que vier. Então, irmãos, são dogmas, são doutrinas, né? Obviamente a gente está falando aqui de coisas que são, sei lá, talvez o nosso problema não seja isso, não seja nem a comida hoje em dia, mas eu percebo que a maioria das igrejas estão tropeçando nos seus próprios dogmas, nas suas regras.
na sua forma de querer conduzir as pessoas até Deus. A única regra que existe para eu e você nos achegarmos até Deus, irmãos, é um coração sincero, é um coração quebrantado, é um coração puro, é um coração humilde. Se você vai chegar gritando, se você vai chegar calado, se você vai chegar gemendo na presença de Deus, não interessa. Porque Deus é especialista. Não interessa se a tua oração, se na tua oração você está falando usando o termo A, B, C ou D. Tem pessoas que falam assim, olha, se você na oração não usar a palavra tal, Deus não vai te ouvir. Falei, caramba, então a gente está orando errado por cura. Porque se eu orar para Deus para uma dor de cabeça, Deus não vai me ouvir. Eu tenho que orar, Deus, eu estou com a cefaleia intravenosa, usar um termo médico. Ah, agora o Senhor entendeu. Né? É claro, eu usei o termo correto. Vocês estão percebendo, irmãos, onde que a igreja está caminhando? E a pergunta que o Senhor nos faz é, que tipo de igreja nós queremos ser? Será que nós queremos ser essa igreja que acolhe, como nós lemos lá em Romanos 15, 7, que não está para julgar, mas estamos aqui para acolher, para aceitar as pessoas como elas são? E aí talvez você pense assim, tá, Marinho, mas e uma pessoa que está agindo diferente da gente, mas ela não adora a Deus? Aí nós temos um outro porém, irmãos. Porque aqui nós estamos falando de duas coisas, de comportamento e de espiritualidade. Aquilo que deve nos unir é o quê? É a espiritualidade. É o Deus. Ou seja, o nosso alvo é o mesmo, o nosso objetivo é o mesmo. Não importa a maneira, obviamente eu estou falando aqui a maneira que não desagrade ao Senhor, que não seja uma maneira pecaminosa, mas se for só uma maneira diferente de ser, está tudo certo. Por quê? Porque o nosso alvo é o Senhor. Agora, obviamente, se alguém está fazendo diferente de mim e o alvo dele não é Cristo, aí ele tem um problema. Então essa pessoa ela já não é mais igual a mim, ela já não comunga do mesmo Deus que eu, ela já não busca o mesmo Deus que eu estou buscando. Então o comportamento diferente dela também pode denunciar uma busca diferente da sua. E nisso nós temos que ter o quê? O discernimento, para que a gente não erre. Senhor, aquela pessoa, ela está fazendo um jejum, é para o Senhor? É de coração sincero? Amém. Eu não preciso fazer um jejum de folhas, irmãos, se o outro está fazendo, só porque o outro está fazendo. E nem quem está fazendo pode me obrigar a fazer porque ele está fazendo. E vice-versa. Eu não posso fazer um propósito com Deus ou seguir um caminho com Deus e exigir que alguém faça isso. Porque eu estou fazendo. Porque não é isso que Deus está olhando. Deus está olhando para onde você está indo. Qual que é o teu alvo? Qual que é o meu alvo? Dentro dessa jornada, nós precisamos entender que o reino de Deus, como uma casa de muitos filhos, ela é plural. Se você olhar para dentro de qualquer família, se você olhar para a sua família, para a família dos seus pais, dos seus avós, que eram maiores, você vai identificar pessoas diferentes. Mas quando essas pessoas diferentes, elas se sentam à mesa, os pais amam da mesma maneira. Vai ter um mais gulosinho, vai comer mais. Vai ter um que vai comer menos. Vai ter um que vai trazer coisas para ajudar a mesa do pai. Vai ter outros que não vai trazer. Vão ter uns que vão ficar conversando. Vão ter outros que vão ficar caladinho. Mas o pai que está na mesa, ele ama a todos iguais. E a herança desses filhos está reservado de igual modo. Não é porque um é mais próximo do pai que vai ganhar uma herança maior. Não é porque um senta do lado do pai que vai ter privilégios.
Não é porque um ama mais o pai, beija mais o pai, que vai ser preterido diante dos demais. Vai ser o preferido, né, diante dos demais. Então nós precisamos entender que eu e você ocupamos um papel de filho. E como um papel de filho, Deus nos aceita como nós somos e nós vamos herdar aquilo que está separado para nós. Dependente do seu jeitinho de ser, de se expressar, de falar. Deus tem a sua porção reservada. E aí lá em Romanos 15, né, voltando agora no versículo 1 de Romanos 15, e aí a gente já vai caminhar aqui para concluir essa mensagem, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós devemos agradar ao próximo visando o que é certo, com a edificação deles como alvo. Como Cristo não viveu para agradar a si mesmo, como dizem as Escrituras. Os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então, todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembrem-se que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas aos seus patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Hein? E dizem também, alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda, louvem ao Senhor todos vocês, gentios, louvem todos os povos. E em outra parte o profeta Isaías disse, virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios. Nele depositarão a sua esperança. Amém? Irmãos, a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus é o evangelho do acolhimento. É onde todos os povos se reunirão cantando em uma só voz, louvando o nome dele. Eu tenho orado e pedido a Deus para que a Viva Reino, para que essa igreja tenha esse espírito. Nós estamos buscando ser essa igreja que Jesus implantou. A igreja onde todos são bem-vindos. Todos aqueles que estão buscando a Deus em sinceridade, todos aqueles que querem amadurecer na fé, todos aqueles que querem mergulhar mais profundo, todos aqueles que estão cansados da superficialidade e querem mergulhar no profundo, no secreto, no Senhor, eles serão bem-vindos. Não importa do que venham falando, não importa a linguagem, porque a palavra diz o quê? Que é nossa função edificarmos essas pessoas para que eles cresçam em maturidade. Amém. É meu papel, irmãos, é seu papel acolhermos essas pessoas para que eles cresçam em maturidade. Amém. Eu tenho dito, Senhor, não traga as pessoas que eu gostaria que estivesse aqui. Não traga as pessoas que eu me identifico. Porque isso aqui não é um clube. Se fosse um clube, eu iria determinar as regras. Meu clube, minhas regras. Minha casa, minhas regras. É assim que falam, né? Mas isso não é o clube do Rafael, da Cibele, da família Marinho. Isso aqui é o reino de Deus, irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus. Não fui eu que falei isso, foi Deus. E é isso que nós queremos viver. Uns dias atrás, a minha esposa, ela teve um sonho, né, da parte do Senhor, que foi uma revelação, né, da parte de Deus para a vida dela. E em resumo, para a gente resumir aqui o sonho, algumas mulheres traziam um bebê para ela. Mulheres conhecidas, próximas. E esse bebê estava
quase sem vida, desfalecendo. E aí, de repente, botavam esse bebê no peito dela para tomar leite, e ela tinha leite para poder dar para esse bebê. E à medida que ela ia dando leite, esse bebê ele ia retomando a vida. Ele estava ali praticamente desfalecido, roxinho já, com aspecto de pele assim, bem feio, né? Quase que necrosando já. E quando ele começou a beber o leite, aquele bebê começou a tomar vida. E ele começou a fazer os movimentos que um bebê deve fazer. Diante desse sonho, irmãos, Deus falou que Ele estaria mandando pessoas aqui. Mulheres, homens, crianças, jovens, que estão trazendo seus bebês. Talvez os bebês sejam um sonho. Talvez o bebê seja um ministério. Talvez o bebê seja uma palavra que Deus te deu. E eu quero te dizer que se você está aqui, você está no lugar certo. Porque aqui você vai encontrar o alimento espiritual. Para que os sonhos que o Espírito Santo tem gerado no seu ventre, eles possam crescer. E eles possam criar uma estatura de um varão perfeito. Então que essa palavra, irmãos, ela possa entrar no seu coração, ela possa falar com você, que você possa meditar durante a semana, que você possa refletir em cima dela, refletir que tipo de igreja você quer ser. Porque você é a igreja. Viva Reino é só um nome que nós demos a essa igreja que se reúne aqui. Essa casa, ela é só um local. Mas a igreja somos nós. A cada atitude, a cada gesto, a cada palavra que nós fazemos, isso é ser igreja. Então que assim como o apóstolo Paulo nos ensinou, e voltando aqui lá no versículo 7, portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Toda vida que nós aceitamos alguém diferente, nós estamos glorificando o nome de Deus. Então, eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento. Nós vamos encerrar em oração. Se coloque aí diante de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui, Pai. Queremos te agradecer, Pai, porque a tua palavra ela é inclusiva, Senhor Jesus. Porque se ela não fosse, Pai, nós estaríamos de fora. Nós jamais seríamos aceitos pelo Senhor, Pai. Porque nós, humanamente falando, nós não preenchemos os requisitos necessários para sermos chamados de teus filhos. Mas nós queremos te agradecer, Pai, que pela tua misericórdia, nós queremos agradecer que pela tua bondade, pela tua entrega, Senhor Jesus, nós fomos chamados para o teu reino. Nós fomos chamados para a eternidade. Nós fomos chamados para sermos teus filhos e sermos participantes, Senhor Jesus, da herança que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. E que esse mesmo coração, Pai, que o Senhor carrega, que essa igreja também possa carregar, Pai. Que nós possamos acolher aqueles que são diferentes. Que nós possamos acolher, Pai, aqueles que tiveram trajetórias diferentes da nossa. Aqueles que andaram por outros caminhos, por outras igrejas, por outras denominações. Aqueles que falam algumas coisas diferentes. Porque nós não estamos aqui, Senhor, para formar um batalhão de pessoas iguais. Mas nós estamos aqui, Pai, para formar um batalhão de pessoas apaixonadas por Ti. De pessoas que Te buscam em espírito e em verdade. De pessoas, Pai, que desejam mais de Ti a cada dia, Senhor Jesus, a cada segundo, a cada momento, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos ter a Tua visão.
Nós precisamos ter o teu coração, Senhor. Nós precisamos ter o mesmo nível de entrega que o Senhor teve, nos entregando para que os outros cresçam, para que a nossa vida diminua e para que o meu irmão cresça, Pai. Então eu oro, Pai, nessa noite, para que cada um dos meus irmãos aqui cresçam, Pai. Que eles cresçam na estatura de Cristo, na estatura de varão perfeito, na estatura que o Senhor tem reservado para cada um, Pai. Eu oro para que o Senhor tire os impedimentos da vida dos meus irmãos, os tetos que foram colocados, para que eles possam alcançar as altitudes, as alturas celestiais que o Senhor tem reservado, Pai. Porque nós entendemos que somos uma comunidade de filhos, Pai. Isso aqui não é um grupo de competição, Pai. Nós somos filhos do Senhor. Nós somos filhos com características diferentes, com jeitos diferentes, com escolhas diferentes, Pai. E nós queremos amar uns aos outros na diferença, entendendo que nessa diferença o que nos une é o teu Filho Cristo Jesus, Pai. Então que o teu Filho seja o nosso elo, Pai. Que o teu Filho seja o nosso alicerce. A tua palavra diz que a tua igreja está construída sobre esta pedra, Pai. E nós cremos que a pedra fundamental é o Senhor. Onde a igreja, ela brota. A igreja visível, ela cresce, Pai. Toda a igreja estabelecida na face da terra, ela precisa estar sustentada pelo Senhor, pela pedra fundamental, Pai. Então que nós possamos ter esse entendimento e guardá-lo no nosso coração. Sim, Pai, para que a vaidade, para que o ego, Pai, não desvie o nosso foco. Não nos desvie do alvo que o Senhor estabeleceu, Pai. Porque o nosso alvo é nos escondermos no Senhor, Pai. Nós queremos sumir para que o Senhor apareça. Para que a vida do Senhor, Pai, transborde na vida das pessoas. Nós não temos nada para dar para elas, Jesus. Nós não temos nada para dar para elas, a não ser o Senhor, Pai. O Senhor é o que nós temos para dar, Pai. E é de Ti que nós queremos beber, Pai. Nós Te agradecemos, Pai. E Te louvamos por essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.